Oi, gente! Hoje nós vamos bater um papo com a atriz Ângela Vieira e conhecer o caçulinha da família, o Joca, que é um bulldog francês. Então vem comigo. Mas antes, vem aqui no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like, o seu comentário e compartilhe com os amigos. Oi, Ângela, tudo bem? Prazer ela ter aqui com a gente. Nós gostaríamos, antes de falar sobre o Joca, gostaria de saber de vocês, né? Como é que anda esse momento de pandemia, né? Que muitas pessoas não consideram, mas ainda estamos no momento de pandemia, de muito cuidado. Então, saber como é que tá a Ângela atriz, a Ângela mulher, dona de casa, né? Mãe do Joca, como é que estão vocês por aí? Olha, Érica, na verdade, eu acho que a gente ainda vai ter um bom tempo aí de quarentena, pelo menos para as pessoas que têm juízo, né? Porque a gente está realmente numa situação muito complicada aqui no Brasil. Eu estou na Serra de Petrópolis, já há um pouquinho mais de 4 meses, e essa pandemia, ela atravessou um trabalho meu. Eu deveria ter estreado um espetáculo no Rio de Janeiro no dia 4 de junho, mas logo no início da confusão, da chegada do vírus, a minha parceira de cena mora em São Paulo, então ela vinha semanalmente, vinha e voltava para a casa dela no nosso dia de folga. E nós achamos por bem, já no início de março, pararmos com os ensaios para que ninguém tivesse correndo nenhum risco, nem ela, nem as pessoas com quem ela convive, tampouco nós, enfim. Então, como na vida de todo mundo, isso atravessou de uma forma assim abrupta, né? Eu estou aqui seguindo à risca a quarentena. Eu acho que a única maneira da gente estancar essa tragédia que está acontecendo aqui no Brasil é seguindo realmente e acreditando que isso é um vírus sério, ele está provando que é. Então, a única maneira da gente é tentar seguir à risca o que a Organização Mundial de Saúde recomenda. E você está trabalhando de casa? Você está conseguindo tocar o trabalho? Como é que tá essa Impossível, parte? impossível, porque o ensaio de teatro você tem um período que você estuda o que nós chamamos o trabalho da mesa, onde você senta com o diretor, entende o texto, disseca o texto, e depois desse trabalho feito, que o nosso durou 6 semanas, aí sim você vai para uma sala de ensaio, começa a decorar e começa a se movimentar, e é impossível fazer isso pela internet, né? O trabalho de mesa, talvez sim, mas nós já havíamos feito. De vez em quando a gente se encontra para fazer uma leitura, para não deixar no esquecimento, mas infelizmente é um trabalho que a gente nem pode colocar na rede, como vários colegas estão colocando, porque nós ainda não estreamos, a gente não tem o espetáculo pronto para poder fazer como muita gente faz, põe um espectador. O Teatro Petra Gold faz isso, a Rede Sesc faz isso, você grava e joga na rede, mas nós ainda não temos o espetáculo. Então, Sim. infelizmente, a gente está fazendo encontros esparsos. E eu fiquei sabendo, o passarinho me contou que você cuida do jardim da casa, né? Que você está aí na região serrana. E além de tudo, tem a presença do Joca. Conta pra gente, assim, como é que é pra você estar em meio à natureza, que eu acho que as pessoas estão tendo essa percepção. Agora que a gente está dentro, a gente está olhando mais um pouco para fora, né? Em relação à natureza. E o quanto o Joca também, como um cachorrinho, e esse contato com a natureza, né? O quanto isso está colaborando para esse momento ficar mais tranquilo, ficar mais amoroso, né? Como é que isso tudo te ajuda durante essa pandemia? Olha, Érica, eu estou numa situação realmente privilegiada, porque eu estou numa casa que tem jardim, um espaço grande, aberto. Eu continuo mantendo, por exemplo, as minhas atividades físicas. Eu gosto de correr, eu gosto de caminhar. E aqui no condomínio que a gente tem a casa, é muito fácil de fazer isso, porque a gente não cruza com ninguém praticamente. É raro você cruzar com uma pessoa, enfim, são poucas casas. Então, nesse aspecto, eu estou numa situação bastante privilegiada e fico assim muito preocupada com quem tem que estar num apartamento com criança pequena, né, em lugares
pequenos é realmente muito difícil. Então, eu estou passando essa parte muito bem. Eu gosto, sim, sou eu e o meu caseiro que fazemos o nosso jardim. Assim, eu fui aprendendo onde cada planta e cada flor gostava de ficar ao longo de alguns anos. Eu fui aprendendo fazendo. Então, é uma coisa que eu gosto, tenho o maior carinho, o maior ciúme do meu jardim. Muito. E assim, claro, estamos eu, Miguel, a minha grande amiga, que é uma pessoa da família, que é a Emília Silveira, ela está conosco. Então, tem sido bastante agradável essa convivência, embora, como eu já tenha dito, tendo um momento muito complicado. E claro que trouxe o Joca, a gente vem muito para cá, quase todo fim de semana, quando eu não estou ou gravando ou fazendo teatro, é certo da gente vir. E o Joca vem com a gente, ó. O Joca é esse aqui, ó. Oh, Tá meu dando pra ver Deus! um pouquinho, né? É o Joca, o meu prognata favorito. É ele que está com a gente há 4 anos e meio, caçula da família, porque nós temos outros filhos que não são peludos. E você é casada com Miguel Paiva. Sim. E vamos dizer, aqui é tudo uma brincadeira, né? A gente fala, o Joca é fruto desse amor, né? Como é que ele veio parar na vida de vocês? Né? Foi uma escolha? Foi um presente? Como é que é a história do Joca? Como é que ele chegou aí? E também falando um pouco da raça, né? Sim. Pois é, eu sempre tive cachorro, a minha vida inteira desde criança, sempre. Só tive um cãozinho pequeno, ele quer ir embora, deixa eu dar tchau, porque Vai, ele gosta de ficar aqui. deixa ele. Tchau para todo Tchau, mundo. Joca. Lindo. Eu nunca tive cães pequenos. Só muito lá atrás, eu era garota, eu tive um Basset. Só tive cães grandes, tanto aqui na Serra quanto no Rio, mas sempre tive um cachorro. Aliás, no Rio, a minha filha herdou essa coisa de gostar. Uma época ela até pensou em fazer veterinária. Então, numa época eu tinha na casa, eu também moro em casa no Rio, um Weimaraner, 3 tartarugas, um cágado e 3 gatos. Isso era o meu mini zoo. E dava conta de tudo e todo mundo se dava bem. Depois que eu perdi o Weimaraner no Rio e um Golden aqui na Serra, eu fiquei muito triste. E eu falei, agora eu acho que eu vou dar um tempo de ter um animal, porque esse momento é sempre doloroso, né? A gente sabe que vai chegar, mas é muito doloroso. E aí a minha filha comprou um bulldog francês. E a minha primeira reação foi, mas um bulldog? Ele é muito feio, esse cachorro. Ela falou, você tá louco, o cachorro é lindo. Eu falei, não, você que tá louco, o cachorro é muito feio. Bom, enfim, ela me anunciou que tinha comprado o Pantro. E o dia que o Pantro chegou lá em casa, com 2 meses que eu olhei, eu falei, realmente ele é lindo, ele não é nada feio. E aí ela ficou fazendo a minha cabeça, por que você não pega um cachorro para você? Não precisa ser um bulldog, não sei o que. Eu falei, eu quero um bulldog. E aí eu fui atrás. A Ana Beatriz Nogueira, que é uma atriz muito minha amiga, ela sempre teve bulldog francês, ela me indicou um canil. E eu fui vendo assim, e ele era o menos considerado lindo. O rapaz me mandou fotos, olho azul, pelo azul, que não sei o que você falava, mas não é esse bulldog que eu quero. Aí eu mostrava para ele o da minha filha, que é lindo, que é aquele pelo ao contrário, é o rajado ao contrário, tem um nome que eu não sei qual é. E aí ele me mostrou a foto dessa coisa pequenininha, preta, prognata. Eu falei, é esse que eu quero. E aí ele entrou na vida da gente no final de 2016. E eu adoro saber o nome. De onde que veio o nome Joca? Quem escolheu esse nome? Porque todos os meus bichos sempre tiveram nomes de gente humana. Ele é pré-humano, é bom que eu registre isso. Ele é pré-humano, mas ele sempre teve. Eu tive Otto, eu tive Joaquim, eu tive... como era o nome do pastor daqui, gente? Boris, enfim. E aí eu queria botar de novo Joaquim, mas eu achava o Joaquim um nome grande para ele. Aí, a abreviatura, normalmente, o apelido de Joaquim é Joca, então ficou o Joca. E vocês chamam ele de filho? Porque assim, agora Completamente. eu tô falando com você aqui de Minas, né? Meus pais moram aqui em Minas, eu tô cuidando do meu pai que tá doente. De onde? E Que aí, cidade?
Que cidade? Uberaba. Ah, Uberaba. Né? Moro aí no Rio, na cidade do Rio, mas eu tô aqui em Uberaba. E nós sempre, aqui, cidade do interior, eu sempre criei meus bichos da porta da cozinha para o quintal. Eu nunca imaginei um bicho dentro de casa, ó, e com muito amor, né? Eu sou super cachorreira, sou felícia total, até hoje. Mas eu nunca imaginei chamar um bichinho de filho. Eu falava, gente, é humanizar demais. Mas eu eu nunca entendi. chamei também. O Joca é o primeiro. Eu vi que eu estava perdida o dia que eu chamei e falei, Joca, vem com a mamãe. Eu falei, ai, nunca chamei. Mas ele agora passou a ser mamãe e papai. Pois é, e eu senti isso também com a Marola. Né, do quintal ela foi para a cama. E os bichos, eles estão nesse movimento, que é quase que um movimento natural, assim, dos tempos, porque os animais, eles trazem muito amor. Eles têm É. essa missão de nos ensinar muito. Então, eu acredito que agora, num novo momento agora, né, desse novo século, a gente está vivendo isso, né? Os animais, eles estão vindo, as pessoas falam, estão humanizando demais. Eu sou uma pessoa que paguei a língua, porque eu vejo que não é humanizar apenas. É claro que a gente não pode, como tudo na vida, a gente não pode exagerar. Mas essa coisa de você chamar o bichinho de filho, de você ter um animal como um membro da família, isso é uma coisa deliciosa e é super saudável. E eu acho que é até divino, né? Como é que é isso para vocês? E como te falei, nunca tive a relação de chamar de mãe, me colocar como mãe, mas eu sempre tive uma relação muito direta e muito cuidadosa com os animais. Como eu te falei, eu tinha aquele microzoo, cada animal é diferente do outro. Por exemplo, os meus 3 gatos que eu tive, simultâneos, eles tinham personalidades distintas, eles tinham vontades distintas, os sintomas, quando eles tinham algum problema, eram distintos também. Então, é o seguinte, mal comparando, é como eu te falei do meu jardim. Se você se propõe a cuidar de uma coisa e fazer daquilo uma coisa saudável, né? Como é que você cuida de um jardim saudável? De vez em quando você tem que trocar terra, você tem que regar, tem planta que gosta mais de sol, menos sol. E assim é com os animais, você tem que perceber o animal. Ele não tem como fazer absolutamente nada sozinho. Então você tem que cuidar dele, né? E você tem que perceber, você tem que ficar atento assim a qualquer possível problema, até das horas de brincar e também estabelecer os limites, como você faz com uma criança, né? É óbvio, Sim. ele tem que ter um limite e ele acaba entendendo o limite. E você não precisa falar, por exemplo, eu fico muito assim, achando chato quando eu vejo uma pessoa que, para falar com o animal, tem um tom de voz de comando mais alto, mais ríspido. Não precisa. Eu sempre falei com os meus bichos, como eu estou falando aqui com você, numa voz normal. E eles acabam pegando os códigos, o som fica conhecido e fica costumaz, né? Então, eu tenho essa relação com ele. O Joca é um cachorro que teve grandes problemas alérgicos. E a gente, até descobrir isso, foi um mapeamento que o nosso veterinário, um momento, falou, não, você vai, então vamos fazer um exame mais abrangente. E o Joca é alérgico à levedura, ele é alérgico a corantes. Para te resumir, ele não pode comer nenhum tipo de ração, nenhum tipo de biscoito canino. Então, ele tem uma alimentação sem aqueles temperos normais, mas ele come legume, ele não pode comer nada que tenha, por exemplo, cenoura, abóbora, nada disso. Ele se coçava, Érica, barbaramente, era um sofrimento para o bichinho, entendeu? E a gente foi entendendo por eliminação até chegar nessa coisa da alergia. Então, acho que Sim. você tem que ficar atento e tratar como um animal, mas tratar muito bem o animal que você resolver ter, né? Você é responsável por ele, porque ele não vai crescer nunca, ele não vai tirar carteira de motorista, ele não vai embora de casa, ele não vai fazer nada. Ele vai sempre depender de você. E o Joca, pelo que eu vejo, ele é quase um gentleman, né? O Joca, você realmente conversa. E ele é obediente, né? Vocês Bastante. têm, como você falou, ele tem um. E agora me conta a história da poltrona do Joca. Que história é essa que ele tem uma Tem poltrona? algumas, tem algumas. Aqui na Serra, eu costumo falar que ele se recolheu aos aposentos no escritório. Ele fica, às vezes, o Miguel
trabalha aqui o dia inteiro, né, no escritório, e às vezes ele vai para lá, fica no sofá do escritório. Aqui no deck, ele tem uma poltrona que ele gosta e tem mais. Quando a Emília, por exemplo, essa nossa amiga, está lá fora lendo, sentada na poltrona que ele gosta, ele fica parado olhando para ela fixamente e ela entende e troca, e aí ele sobe na poltrona. Então, ele tem os cantos prediletos dele. No Rio, a mesma coisa. E também tem os cantos que ele não pode usar, e ele também já entende que ele não pode usar. Ele escolhe uns que pode e os outros ele se conforma em não poder. Entendeu? É assim. Tem alguma outra mania, alguma coisa diferente do Joca, assim, que você fala, gente, que tem, eu tenho 6 cachorros, né? E cada um também tem uma coisa muito engraçada. Tem alguma outra coisa, assim, que você gostaria de Uma coisa contar pra gente? engraçada que a gente descobriu que, assim, a frase, quem chegou? Denota nele um alerta e ele começa a latir, não tem ninguém, não tem barulho nenhum, não tem ninguém nas proximidades, você fala, quem chegou? As orelhas levantam, ele fica alerta, ele fica lá, a gente não sabe por quê, entendeu? O quem chegou desperta isso. Então, os amigos que sabem ficam fazendo isso. Quem chegou já? Como o meu Weimaraner, por exemplo, eu morava, ele era, porque eles são fofoqueiros, né? Eles querem saber de tudo, né? São muito fofoqueiros. Não pode ter um barulhinho ali que eles já vão querer saber o que quer. E o meu Weimaraner, a gente, não sei, não me lembro como é que aconteceu isso, que eu falava, Otto, escada. Quando chegavam as pessoas, que ele era muito comunicativo, eu falava, Otto, escada. Aí ele subia, a escada era curva, ele deitava no degrau maior, porque dali ele tomava conta de tudo, da sala, da antessala, de cima. Aí ele deitava e fazia assim, ó, para cruzar a pá. E os meus amigos achavam isso muito legal. Falavam, como é que faz sempre essa coisa chique de cruzar a pá? Não sei o que era. E aí todo mundo que chegava lá em casa falava, Otto, escada, só para ver ele subir e fazer. Essas coisas que a gente vai... Só quem tem o bicho é que consegue entender que tem essas peculiaridades, essas coisas divertidas. Pois é, eu tô vendo que ele tem... Meus bichos são assim também, principalmente a Marola. Onde eu vou, eu levo ela comigo, ela tá sempre junto. E ela faz parte do grupo de amigos, né? Às vezes eu vou no churrasco, a Marola vai junto, vai lá pra casa, as pessoas já têm essa relação com a Marola de muito carinho, e aí na sua casa é a mesma coisa, né? Todo A mundo, mesma coisa. tipo, não é um cachorro, não, é o Joca, né? É o Joca, é. E ele acaba, como ele é um cachorro muito tranquilo, muito simpático, ele acaba sendo muito querido também, sabe? Então as pessoas mesmo dizem, traz o Joca. Eu só evito, às vezes ele se estranha, por exemplo, eu saindo com ele na rua, depende, não é porque é um macho. Às vezes, um macho, ele chega numa boa chegada. Às vezes, ele fica todo, sabe, ouriçado. Então, eu evito levar quando tem mais cachorros na casa, machos. Aí eu evito para eu ficar tranquila e os donos também. Mas tem. Tem essas coisinhas, né? Como cada um de nós, né? Nós temos a empatia ou a antipatia, né? Vai saber. Tem até um GIF que eu adoro no WhatsApp, aquelas brincadeirinhas que eu quero ser uma pessoa boa, mas eu tenho umas vinganças pendentes, então acho que o cachorro também tem. Tem, claro que tem. E ele dorme aonde? Ele tem a caminha dele ou tá ali perto de você? Tem. Foi o primeiro cachorro que, aliás, o segundo, que entrou no meu quarto. Porque o Otto, ele dormia no hall, onde a gente morava, mas eu não era casada com o Miguel ainda, quando ele foi lá para casa. O Miguel pegou já metade da vida do Otto. E depois ele ia para o quarto da minha filha, ou para o meu quarto, assim, mais tarde da noite, mas ok. Muito pouco. Mas o Joca, desde que ele chegou, ele tem a cama dele, assim, do lado da cama, da nossa cama, do lado do Miguel. Ele dorme ali. E eu sempre disse que eu não queria botar um cachorro na minha cama como eu nunca havia posto até então. Olha que eu já tive e foi bicho. E aí um dia ele atravessa, vai para o outro lado e fica gemendo. Eu olhei para aquela criatura mícara, com aquele olhar que não tive dúvida, botei na minha cama. Então, de manhã, às vezes, ele sobe e fica nos pés da nossa cama, assim, sabe? Quietinho,
e fica lá até a hora que a gente acordar, seja cedo ou tarde. E a gente está falando dessa coisa aqui do cachorro, dá trabalho. Como qualquer ser vivo precisa ser cuidado, né? Eles têm cada um a sua personalidade, as suas particularidades, e a gente não escolhe, né? Assim como eu não tenho filho ainda, só tenho filho bicho. Mas a gente não escolhe, assim, eu quero um animal que não vai ter um problema de saúde, eu tenho um cachorro. Não. Né? Isso não existe. E aí o que acontece? Muitas pessoas falam assim, não quero ter bicho porque dá trabalho. Mas eu falo, gente, vale a pena, porque o que você ganha, o amor, a alegria, a companhia e tudo mais é muito maior, até mesmo na hora da perda, o amor é muito maior do que a dor. Os momentos felizes que ficam, tudo é maior e vale muito a pena. Né? Você que teve, eu já passei por muitas perdas, é complicado. É complicado. E a gente vai ressignificando isso, né? Vai mudando. Mas, em especial, o Joca, gente, ele é uma raça braquicefálica. O que é isso? São animais que têm esses focinhos curtos, né? A gente fala, essa carinha amassada, né? Assim como o Pug, o Shih Tzu. Aí eu vou até ler para você, Ângela, aqui uma informação que eu peguei, que é, de acordo com a Confederação Brasileira de Sinofilia, que estudam as raças, das 5 raças mais registradas em 2018, 3 delas são braquicefálicas: Bulldog, o Shih Tzu e o Pug. Então, eu vejo isso porque em cada andar do meu prédio tem uma dessas 3 raças. E uma das coisas que eu falo é, as pessoas, antes de ter um Bulldog, elas conhecem a raça, sabem de todos os cuidados que elas vão ter com essa raça, né? E aí eu queria explorar um pouquinho esses cuidados, te fazendo perguntas já direcionadas para essas particularidades desses animais, né? Uma das primeiras coisas, gente, é que normalmente eles têm os olhos mais expostos, né? A gente fez até um vídeo, o nosso vídeo anterior foi com o doutor Marco Murari, que é oftalmologista, e falou que a maioria dessas raças, eles têm algum tipo de ressecamento, problema na córnea, por ter o olho mais exposto, né? Então, sempre ter esse cuidado, esse zelo com os olhos. Mas eu queria te perguntar em relação ao ronco. O Joca ronca, ele tem alguma dificuldade de respiração? Não, não ronca. O da minha filha, por exemplo, ronca bastante. E a minha filha, por conta disso, até consultou veterinário, ela faz muito exercício com ele, assim, respeitando o limite deles, porque eles se cansam facilmente, né? O Joca tem um pouco, um pouco diferente nisso. Ele não ronca nada, absolutamente nada. Às vezes, quando eu passei com os dois, porque o dela fica o dia na minha casa, enquanto ela está trabalhando, o Pantro cansa, o Joca não. Então, por exemplo, aqui no condomínio, eu dou pequenas corridinhas com ele, assim, porque ele gosta de galopar. Então, eu dou umas corridinhas, ele para a hora que ele quer, mas ele não fica ofegante. Ele realmente não tem essa característica assim tão evidente. Mas eu respeito muito, não forço nada, porque sei que essa raça tem esse, vamos chamar de problema ou característica, não sei. Mas ele realmente não tem isso acentuado. Mas tem um procedimento cirúrgico que se faz e que você resolve esse problema, né? Essa dificuldade de respiração. Então, já informar para as pessoas procurarem, né, se informar com o médico veterinário, porque às vezes se o animal ronca muito, tem muita dificuldade de respiração, isso pode ser solucionado. Então, que bom que o Joca está livre disso. Esse procedimento que você está falando é no palato? Tem ali perto da laringe, isso. Por exemplo, o da minha filha tem uma indicação não aguda para isso, mas tem uma indicação para alguns probleminhas que ele teve, entendeu? A gente sempre atenta, a veterinária deu essa sugestão, a Nina está avaliando, mas é verdade, é uma coisa que é possível de se amenizar, né? A dificuldade, o problema do animal. Fala até para a Nina, porque no momento seguinte, no dia seguinte da cirurgia, do procedimento, o bicho já está... Isso realmente melhora muito a qualidade de vida, porque como a Ângela falou, eles são extremamente ativos, né? Tem muitos bichinhos que são criados dentro de apartamento. Bulldog não é para ficar dentro de apartamento só. Todos os animais, todos os cachorros, dependente da raça, se é pequenininho, se é grande, eles precisam passear, eles precisam brincar,
mas é isso que a gente está falando, com cuidado redobrado. Inclusive, a mandíbula também dos bulldogs, ela também tem uma particularidade anatômica que eles têm, às vezes, uma dificuldade maior também de mastigar. Então, hoje Claro. tem rações específicas para ajudar nessa digestão, mas você me disse que a ração dele é comida natural? É comida natural. Eu faço só com erva, ou manjericão, alecrim, ele come arroz ou massinha, alguns legumes, ou carne moída ou peixe. Frango ele também não come, não deve comer. Não é que seja absolutamente proibido, mas através de todos esses exames, é aconselhável que ele não coma o frango. Mas ele é muito guloso, é completamente guloso. Eu percebo, além dessa característica, é porque ele é guloso também, ele praticamente não engole, ele fica frito. Né? Então, isso tem que ter. A comida dele é mais molinha, sabe? Sim, é o famoso cachorro glutão. Então, hoje a gente tem. E aí é o que a Ângela está falando, ela está com acompanhamento veterinário, né, de um nutricionista, então tem essa, para passar para alimentação natural também tem que ter todo esse acompanhamento por conta das vitaminas e todo o processo nutricional, a dieta tem que estar bem equilibrada, né? Não, e uma outra... Dá função, ter um animal dá função, não tenha dúvida, né? Então, se a gente vai ter, se puder ter todo esse tipo de cuidado, é o que é excelente para o animal, porque ele vai ficar tranquilo, ele vai se sentir bem, ele não vai ter dificuldades, né? A gente tem que perceber por conta disso. E, Ângela, a gente está agora no inverno. Como é que é? Ele usa roupinhas? Ele gosta? Eu não sei se ele gosta, Érica, porque às vezes ele fica, sabe, hirto, parado, assim. Eu acho que ele não vai muito. Mas aqui na Serra está muito frio. A gente já teve dias com 9, 10 graus. E então ele usa sim, ele usa roupa. Ele é muito pequeno, é um pelo mais curto, né? E eu sinto pelas orelhas e patas que ficam frias. Está na hora de botar a roupa. Usa. No Rio não Sim, muito. a minha destrói. A hora que eu vejo, ela já rasgou. Fala, não vou mais pagar essas roupinhas que são tudo cara, Marola. Não vou te dar mais roupinha. Não, mas eu mando fazer, porque é uma moça que faz aqui em Itaipava, na feirinha de Itaipava, ela tem uma barraquinha, então ela faz assim um pouquinho mais. Eu falo, não faz, porque o tamanho dele é entre o 8 e o 9. E às vezes o 8 fica apertado, então eu peço para ela fazer um pouquinho mais largo. É uma frescura, mas eu. Vale todas as frescuras. Até porque, gente, os braquicefálicos também, todas as raças com esse focinho achatado, eles têm um problema de hiperaquecimento no verão. Então, nós vamos passar agora para falar no verão. Então, assim, o bicho às vezes anda de carro, o bicho anda um pouquinho a mais, anda no momento mais quente do dia e ele simplesmente morre. Né? A gente já tem vários casos. E no verão, como é que são os cuidados com o Joca? Nessa época mais quente do ano. Ele se protege. Ele gosta muito de sol, Érica. É uma característica muito marcante no Joca. Ele vai aqui, ele ama de manhã, ele fica estirado o tempo inteiro no gramado, no sol, ele adora. No Rio de Janeiro, ele até se protege mais porque é muito quente, né? Então, ele às vezes vai para o terraço ou sai com eles de manhã, enfim, quando não posso, alguém sai. E ele se protege, aí ele vai para um lugar que é para pedra, sabe? Um lugar mais frio, deita esparramado, feito um tapete. E eu ofereço mais água para ele no verão, inclusive água de coco um pouco. Eu ofereço mais, porque o Rio realmente é muito, muito quente. Né? Mesmo eu moro no Jardim Botânico, que é um bairro mais fresco, é mais em frente ao famoso Jardim Botânico do Rio, que é imenso. Então, tem uma temperatura melhor à noite, inclusive, mas tem que ficar atento, porque o Joca, por exemplo, eu não sei se é uma característica, isso eu não sei. Eu vejo ele beber pouca água. Então, eu ofereço, no Rio de Janeiro principalmente, sabe? E aí, como é que eu seduzo ele? Ele é glutão com água de coco. Aí ele toma, entendeu? Olha que coisa boa. Pois é, porque as pessoas às vezes falam, frescura, da água de coco, colocar no ar-condicionado, colocar o ventilador. Não, gente. Quem quer? E isso tá virando assim, como a gente falou, em todos os lugares tem os animais de focinho achatado. Então tem que tomar os cuidados, porque senão o animal sofre, ele literalmente frita por dentro, tá? Então tem que tomar esses cuidados. Como ele dorme no nosso quarto, ele dorme no ar refrigerado, né? Ele pega carona, porque realmente você tem, claro, né?
super sabendo o que está dizendo. É que a gente, às vezes, não percebe. E tem que entender, quando a gente tem um animal, eu acho que você tem que chegar para o veterinário e perguntar quais são as características, antes de você ter, porque às vezes você não tem paciência ou não pode, né, ter os cuidados todos que o animal precisa. Então, eu acho que tem que pesquisar dentro de todas as raças que você gosta, quais são as que são compatíveis com o teu estilo de vida. Porque aí Isso. você nem sofre e nem o animal sofre, né? Eu acho Pois é, e é isso, então é muito importante a gente estar falando aqui, né, com o Joca como referência, a Ângela, os cuidados, para que você que está aí nos assistindo também possa ter essas informações, mais do que ter, passar adiante. E conta pra gente, Ângela, quem é que dá banho no Joca? Eu. Só eu. E dá certo em casa mesmo? Consegue? Dá super certo. No Rio, eu dou banho nele no terraço, que é mais fácil, né? Fica numa altura boa, assim, bota ele numa beirada boa. E aqui na Serra eu não tenho a. Como é que se diz? Eu não gosto de dar banho nele frio, porque aqui realmente nessa época é frio. Então, quando o sol tá bem legal, eu aqueço um pouco de água e ele vai na caneca, mas vai, entendeu? Para ele não ficar com aquele choque, porque é muito frio aqui. Mas no Rio não, verão, banho frio normal, mangueira do jardim. Ele não sei nem se ele gosta, viu, Érica? Mas ele fica quieto. Ele não. O Joca é um cachorro muito cordato, sabe? Ele é de boa, ele não cria problema, não cria problema. É fácil cuidar dele. Até achei melhor aqui complementar um pouco as informações, que às vezes as pessoas podem ficar mais em dúvida. Gente, então assim, na época do verão sair em momentos do sol mais ameno, final de tarde, começo da manhã, dar banho geladinho, né? Evitar, às vezes, o secador do pet shopping, levar no pet shopping no horário mais quente também. Você oferecer bastante água, não é nenhuma frescura, todos esses cuidados. O animal fica mais saudável, tá? E, Ângela, foi um grande prazer estar aqui contigo nesse bate-papo maravilhoso. Você, Obrigada. o Joca, a sua família, é uma família que nos inspira, né? Principalmente são pessoas que amam a natureza, os animais. E o nosso objetivo com esse vídeo era contar um pouquinho, conhecer um pouco mais vocês e agora pessoas que nos inspiram e que esse vídeo possa seguir adiante também, inspirando outras famílias. Então, eu gostaria de te agradecer e falar para você e mandar um recadinho para a galera, o que você gostaria de falar para a gente já ir fechando o nosso bate-papo. Pois eu acho que a gente já falou de tudo, assim, o que você falou agora por último, quando a pessoa tiver um animal, procurar saber esse animal, né? Saber dele. Eu, por exemplo, pratico a medicina preventiva para mim e acho que é uma coisa boa, né? Te economiza muitos possíveis problemas. E que eu acho que com o animal é um ser vivo, é a mesma coisa, né? Procurar conhecer o animal. E outra coisa que eu acho legal também é assim, tem tantos animais para adoção, tantos animais que precisam serem adotados, que se a pessoa não fizer aquela questão da raça X, Y, Z, procura adotar, porque tem animais muito legais para serem adotados, muito, muito legais, e que precisam realmente de cuidados. Então, se o amor é pelo bicho, não pela raça, adota, porque tem muito cãozinho, tem gato, tem muito animalzinho aí precisando de carinho, assim, realmente de um verdadeiro gostar. Muito obrigada, Ângela. Muito obrigada por essas palavras muito importantes, porque é isso, né? Adotar é sempre maravilhoso. Eu mesma, aqui em Minas, eu sempre tive bichos adotados. Então, fiquem aí vocês com essa dica, com a inspiração dessa família. Tenho certeza que você que está nos assistindo também deve ter uma história interessante, bonita. Então, compartilha com a gente, manda sua mensagem e vem aqui no nosso canal, convide um amigo para fazer parte desse canal, que na verdade no YouTube não é só um canal, é uma grande comunidade de pessoas que amam os animais. Então se inscreve, ativa o sininho, curte, comente e compartilhe. Muito obrigada. Beijo, Érica. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo.